Bem, será que o Brasil tem uma relação dívida-PIB explosiva? No vídeo passado, vimos que a relação dívida-PIB é uma razão em que a dívida é o numerador e o PIB, que é a economia em funcionamento, é o denominador. Muito importante, isso é um indicador econômico de vital importância. Quando o governo federal decide observar o setor produtivo para associar investimento público ao investimento empresarial para fazer, por exemplo, saneamento básico, antes de tudo ele olha para a relação dívida-PIB. Será que o Brasil tem uma relação dívida-PIB explosiva? Vamos comparar. Olha que interessante. A relação dívida-PIB no Brasil atualmente está em 77,6% em relação à dívida bruta. Quando a gente joga a dívida líquida, cai, porque aí entra os créditos que o Estado tem. Cai para 59%. Olha só, vamos tomar a dívida bruta. Relação dívida-PIB brasileira, 77,6%. Olha a da Espanha, por exemplo, 118%. A dos Estados Unidos, 128%. Será que a relação dívida-PIB brasileira está explosiva? Ou querem nos causar terror? Olha a relação dívida-PIB do Reino Unido, 95%. Da Alemanha, 68%. É menor. Da China também é menor, 68%. Olha a França, 112%. Olha o Canadá, 112%. Olha o Japão, 260%. Olha o México, é menor, 57%. Então aqui a gente tem, nessa relação de alguns países, a gente vê que Espanha, Estados Unidos, Reino Unido, França, Canadá, Japão tem relações dívida-PIB bem mais altas que a do Brasil. E são os nossos competidores internacionais. Importante entender sobre a relação dívida-PIB, porque é através dela que a gente observa sobre como fazer o financiamento do crescimento do investimento público para aquecer o investimento empresarial. Isso é muito importante, porque olha cá, quando a economia tem espaço para crescer, e temos espaço para crescer no Brasil atual, é só observar que temos taxa de desemprego alta, taxa de informalidade também muito alta, capacidade ociosa na indústria alta, pelo menos 25%, salário mínimo congelado há pelo menos 6 anos e subconsumo das famílias. Então, essa é uma descrição de uma economia que tem muito espaço para crescer. Com uma relação dívida-PIB baixa, começamos a perceber que não tem o porquê o Banco Central trabalhar com taxa Selic tão alta. Porque quando o Banco Central encarece o crédito para o setor produtivo através do aumento da taxa Selic, a dívida federal cresce. Olha só essa comparação entre essas duas, com essas duas razões. A dívida federal cresce, no nosso exemplozinho aqui, de 1 para 2, e o PIB encolhe. Encolhe por quê? Porque o crédito encareceu e o setor produtivo, indústria, agronegócio, setor de serviços, comércio em geral, tem mais dificuldade para financiar capital de giro e custo de produção, porque o preço do custo do crédito encareceu. Então, quando o Banco Central aumenta a taxa Selic, acontece isso. O PIB encolhe e a dívida, que é o numerador, aumenta. E a razão da relação dívida-PIB cresce, no nosso exemplozinho aqui, de 0,25 para 1. É o que acontece no momento com a economia brasileira. O Banco Central subiu a taxa Selic de março de 2021 até o momento presente, outubro, subiu de 2% ao ano para quase 14% ao ano. E lembremos que a taxa Selic é referência para crédito imobiliário, para crédito empresarial, crédito corporativo, crediário, crédito consignado, cheque especial, rotativo do cartão de crédito, uma série de financiamentos que são ofertados às empresas e às famílias. Então, as condições de financiamento da economia brasileira estão piorando, mesmo com uma economia que tem um setor produtivo com muito espaço para crescer. Precisamos entender sobre isso para exercermos sadiamente a nossa cidadania.
É isso. Muito obrigado.